O Espírito de Deus pairava sobre as águas, águas da criação, águas que do céu nos vêm. Todos, eu sou o Toninho da Selma Antônio. Eu sou a Selma do Toninho, nós fazemos parte desta paróquia, Santa Luzia. Estamos aqui para dirigir o quarto encontro Deus se interessa por nós. Este quarto encontro de preparação para o batismo, a gente queria que vocês citassem o nome dos filhos de vocês, os pais, os padrinhos. Parasse assim um minutinho só, porque o batismo é uma coisa muito séria. E a partir desse momento ele vai se tornar um cristão. Então, mentalize o nome dos seus filhos, tá? Vamos recordar a ação de Deus na história do seu povo. Deus que se compadece do clamor de sua gente, se lembra do que prometeu e mesmo quando o povo foi infiel, continua amando-o com grande amor. Também nós somos amados por Deus e continuamente chamados à comunhão com Ele. Agora vamos à página 3, onde nós vamos fazer a oração inicial dos encontros. Saudação. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus esteja nesta casa. Bendito seja Deus que habitou entre nós. Abri, Senhor, nossos ouvidos e nosso coração, para que compreendamos a vossa vontade. Dai-nos, Senhor, disposição e sabedoria, para vivermos frutuosamente nossa vida cristã. Aumentai, Senhor, a nossa fé e o nosso amor, para que o nosso coração vos possa amar e servir. Queremos abrir a nossa alma para acolhermos a vossa graça em nossa vida e dispormos generosamente ao vosso serviço. Voltamos para a página 22. Página 22. A palavra de Deus nos orienta. Está em Atos dos Apóstolos 13, 16, 31. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Estando na sinagoga, Paulo então levantou-se e disse: Homens de Israel, e vocês que temem a Deus, escutem. Ó Deus deste povo, ó Deus de Israel, acolhei nossos antepassados e multiplicou o povo durante seu exílio na terra do Egito. Depois ele os tirou daí, com braços poderosos, e durante mais ou menos 40 anos cercou-os de cuidado no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e deu a eles a posse do território delas. Por 450 anos aproximadamente. Depois disso, lhes concedeu juízes até o profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Após depor Saul da realeza, depois suscitou para eles o rei Davi, do qual prestou a seguinte testemunho: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele cumprirá todas as minhas vontades. Conforme havia prometido, Deus fez surgir da descendência de Davi um Salvador para Israel, que é Jesus. E João, o precursor, havia preparado a chegada de Jesus,
pregando a todo o povo de Israel um batismo de arrependimento. Estando para terminar sua missão, João declarou: não sou aquele que vocês pensam que eu seja. Vejam, depois de mim é que vem aquele do qual não mereço nem sequer desamarrar as sandálias. Irmãos, 26 irmãos descendentes de Abraão e não judeus, que adoram a Deus. Esta mensagem de salvação foi enviada para nós, porque os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram a Jesus, e aos condená-lo cumpriram as profecias que são lidas aos sábados, embora não encontrassem nenhum motivo para condenar Jesus à morte. Pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de fazerem tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus, eles o tiraram da cruz e puseram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e durante muitos dias ele apareceu àqueles que o acompanharam na Galileia para Jerusalém. Agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora nós vamos ler uma historinha para vocês. É um testemunho. E a vida vai nos ensinando, passo a passo, né, dia a dia. A vida nos ensina. Evaldo e Matilde tiveram 7 filhos, criados com amor e honestidade. Por causa de más companhias, 2 de seus filhos se desviaram, caindo nas drogas e no crime. Evaldo, logo que descobriu, se amargurou profundamente, mas não deixou desmoronar a sua fé. Aproximou-se ainda mais dos filhos e passou a dialogar com eles. Chegou a procurar os amigos de seus filhos, pensando em afastá-los do mau caminho. Percebeu que não estava conseguindo salvar os filhos. Quando recebeu a notícia que eles haviam sido presos, o casal lutou para resgatar os filhos. Foi um tempo de muita dor e aflição. Ambos perderam noites de sono e gastaram parte de seus bens até conseguir liberá-los. Uma vez livre, ambos tentaram retornar à vida. De modo honesto, passando um tempo, quando Evaldo pensava que toda a tribulação havia passado, soube que Paulo havia voltado novamente à droga e o crime. Foi um novo golpe para Evaldo e Matilde. Entretanto, o casal retomou a sua luta para salvar o filho. Num grande esforço, consegui um tratamento para ele. E trabalhando num segundo emprego, consegui mantê-lo no tratamento. Passados 5 anos que Paulo deixou o tratamento, o casal ainda sofre. Constantemente recebe notícias de delitos que Paulo comete com seus companheiros. Paulo não consegue se livrar das drogas. Por isso, furta e rouba. Evaldo e Matilde, porém, não se dão por vencidos. Não desistem de rezar, acompanhar, dialogar e aconselhar o filho, esperando que ele, um dia, reoriente sua vida. Então, vocês viram aqui que eles foram persistentes no amor de Deus, né? E Deus, ele é muito zeloso, ele tem muito amor por nós. É um amor assim tão grande, tão grande. E muitas das vezes nós não sabemos absorver e acolher esse amor tão grande de Deus. Porque o amor dele é muito grande. Nós, como casal, nós vivemos há 19 anos juntos. Assim, a gente tem muito testemunho. E nós não fazemos nada sem a permissão de Deus. Tudo que nós vamos fazer, a gente entra em oração. Agora mesmo nós estamos querendo trocar nosso carro, mas assim, já apareceu um monte de coisa. Vamos entrar em oração? Nós 2 oramos juntos.
E Deus sempre nos atende. Sempre, sempre nos atende. E tem muita gente que fala, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, é o ditado popular. Não. Se Deus está demorando, é porque a graça dele está caprichando. A graça vai vir e caprichada. Então, assim, a gente tem que ter muita fé, porque o amor de Deus por nós, ele é muito grande. Porque você não vai judiar de um filho teu se você ama ele. E Deus é nosso Pai. Meu marido mesmo tem aqui um testemunho, mais ou menos puxado um pouco nessa história do Evaldo e da Matilde. E é muito lindo. E muitos outros que nós temos, né? Bom, é baseado nesse texto, né? Deus se interessa por nós. Eu comecei eu bebia, eu fumava. O cigarro para mim era um grande vício, um vício enorme, e a bebida piorou ainda. Eu não tinha limite, como dizem por aí, né? A pessoa quando bebe não tem limite, o limite é o chão. Então, esse limite, o chão, você perde tudo. Mas não chegou aí pro chão. Você perde tudo. E com a graça de Deus, que Deus interessa por mim, interessa por você, interessa por nós, eu não fui ao chão. Não fui ao chão porque eu pedi a santa misericórdia de Deus e Ele me deu a sua misericórdia. Quando morávamos numa fazenda próxima onde a gente mora, há 17 anos atrás, eu fui convidado para um encontro de casais, eu e minha esposa. E a gente foi na cidade de Bentópolis ali, nesse encontro. E nessa época eu fumava e eu bebia. Então a gente foi para esse encontro e chegando lá nesse encontro teve várias palestras. Numa delas veio a palestra de quem fumava. Até o pregador perguntou quem tinha um cigarro e justo a minha esposa, sentado na frente, tinha um cigarro. E ela pegou, deu o cigarro para ele. E ele fez aquela pregação sobre aquele cigarro, quebrando ele no meio e dizendo: quem é este diante de Deus? E eu fiquei com aquilo no meu coração. Uns 40 minutos antes do almoço, o pregador saiu, entrou outro, e no mesmo tema. E ele pediu, ponhou uma cruz ali do lado e pediu para quem quisesse fazer uma renúncia que se fazia naquela hora, e deu uns papeizinhos e umas canetas para quem se escrevia a sua renúncia. E eu fui lá, peguei um papelzinho, escrevi: Senhor, eu renuncio o cigarro, e preguei na cruz. Tinha vários preguinhos, preguei ali na cruz. E deu o intervalo do almoço, todo mundo foi almoçar, e eu não tinha cigarro. E eu falei para minha esposa: a gente acabou de almoçar, sentamos num banquinho do Parque das Crianças, que era num colégio das crianças, e eu peguei e falei: eu vou no mercado comprar um cigarro para mim. Fui até o mercado, vim, tomei um café, abri o maço de cigarro. Para minha surpresa, a hora que eu sentei no banco e acendi o cigarro, eu senti nojo. Senti o nojo. Aí eu me toquei e falei: não, é a presença de Deus. Eu que nunca tinha ido no encontro. Eu nunca tinha ido, passava pela igreja, rezava, não sabia o que era uma Eucaristia, não sabia o que era a Bíblia, não sabia que era a palavra de Deus. Eu não sabia. E ali eu peguei de 2 tragos e joguei o cigarro fora. Aí minha esposa falou: não, dá ele para mim fumar. E eu falei: esse você não vai fumar. Ele alcançou a graça. Eu ainda fumo, luto muito para isso.
Respeito quem não fuma, tá? Respeito muito. E daquele dia em diante ele não fumou mais mesmo. Então, assim, essa graça veio. E quanto à bebida que ele bebia, nós temos um filho, né? E eu sempre falava para ele, olha o exemplo, ó, teu espelho está sujo, a tua janela está suja, amanhã cedo vai ter que lavar com buchinha. Porque o filho reflete você. O filho, você é o exemplo dele em tudo, todos os teus gestos. Se você é carinhoso com sua esposa, o filho está olhando isso. Ele vai perceber tudo isso. Se ele vê vocês rezando, também pega o hábito de rezar. Ó, meu filho hoje já é um casado, né? Está com 25 anos, já é pai. E quando ele vem à missa, eu falo, você prestou atenção na homilia? Já sei que a senhora vai perguntar. Porque a vida inteira que ele veio à missa, eu sempre falei, prestou atenção na homilia? Sim. Então ele presta muita atenção na homilia. Então tudo que você faz está refletindo para o seu filho. E era o que eu falava para ele. Às vezes nós íamos em alguma festa, sempre nós fomos à missa. Eu sempre fui mais religiosa. Mas assim, tipo, a gente ia para a igreja, ele falava assim, depois que nós saímos, nós vamos tomar uma cerveja em tal lugar. Sabe assim, já aquela preocupação de que a hora que a gente saísse da igreja, nós íamos para algum lugar, beber uma cerveja. Então, assim, hoje a gente não bebe mais. Se eu tiver numa festa, eu ainda bebo assim, um copo. Ele não bebe mais nada, nada. E meu filho não fuma, não bebe e odeia bebida. Então, assim, graças a Deus, a gente deu exemplo. Passamos esse exemplo para ele, né, no caso. E daí, conta da sua bebida. Concluindo, né, o cigarro. Naquele momento, eu peguei o cigarro, joguei. Como eu disse, ela quis fumar aquele cigarro. Eu falei, esse não, você não vai fumar. E eu pisei no cigarro. Pisei nele, macetei. Ali eu senti que Deus estava se interessando por mim. Então, aí eu peguei, ela falou, não joga o maço que eu vou fumar. Eu dei o maço para ela. Falei, você pode fumar. Parei com a graça de Deus, com ela fumando perto de mim. Não, até hoje ela fuma, agora disse. Mas louvo a Deus e agradeço a Deus por Ele ter agido na minha vida. E a bebida, eu bebia, impossível. Eu bebia o que tinha, cerveja, pinga, o que fosse, eu bebia, adorava. Muita gente perguntava, você gostava de beber? Não, eu amava beber. Mas não, Deus tinha um propósito na minha vida, e tem, pois Deus se interessa por nós. E um dia eu cheguei em casa, estava na varanda, sentado, e os dois, ele, o meu filho e a minha esposa, conversando na cozinha. E ela perguntou para ele o que ele mais queria, o que ele desejaria, que ele estava numa conversa lá, eu não sei o que era. Ele falou assim, qual o maior desejo meu, mãe? É você parar de fumar e o meu pai parar de beber. Esse é o desejo que eu peço a Deus. Aquilo me tocou tanto, que eu fiz uma proposta com ela. Falei, você para de fumar e eu paro de beber. E ela falou assim, vou tentar. Inclusive entrou no programa do fumo. Infelizmente não conseguiu. E eu, com a graça de Deus, pedi a força de Deus. Todos os dias à tarde, chegava na minha casa, aquela vontade, aquela aguçação, sabe? Aguçava o gosto da bebida na minha boca. E eu pedia a força de Deus. Ali eu via que Deus estava se interessando pela minha vida, pela vida da minha família. Pelo amor que Ele tem por nós. E eu falei, o caminho é, vamos em busca de Deus. Hoje nós não somos perfeitos, somos pecadores. Nós tenta todos os dias. Somos falhos. Tentamos todos os dias buscar esse grande amor de Deus. Não é fácil. Não é fácil estar aqui falando para vocês.
Não é fácil. Por isso que nós pedimos para vocês, desde as crianças, que você pai, você mãe, Padrinhos. você padrinho, você madrinha, tenha essas crianças com muito amor. Faça aquilo que vocês puderem com eles, no amor de Deus, praticando o verdadeiro amor de Deus a essas crianças. Esse é o meu testemunho. E sinto até hoje que cada dia Deus se interessa mais por nós. E em fevereiro vai fazer 7 anos que ele deixou a bebida. Aí nós tínhamos muitos amigos. Nossa casa fervia de gente. Hoje eu não encho os 5 dedos da mão de amigos, porque ficaram aqueles amigos fiéis, porque ele tinha muito amigo do copo, e amigo do copo não é teu amigo. Amigo verdadeiro é aquele que 3 horas da manhã você liga na casa dele e fala: socorro, estou precisando, está ali. Amigo é aquele que sente quando você fala que está triste, e ele sente o teu falar, a tua tristeza. Então seja exemplo para o teu filho, seja exemplo. Ah, mas eu não tive essa educação na minha casa. Eu ouvi isso daí de um primo meu esses dias. Eu sou do jeito que sou porque eu aprendi. Não, todo mundo tem o direito de errar e tem o direito de se consertar. E é só você falar: eu não quero viver isso para os meus filhos, na minha casa, no meu lar. Então, luta para ser exemplo para os teus filhos, porque no amanhã eles vão ter orgulho. E não continua no que viveu no passado. Seja uma família, pensa nos filhos, limpa o teu vidro direto, o teu espelho tem que estar brilhando para eles refletir no teu exemplo. Vamos prosseguindo. Para conversar. No texto bíblico, Paulo faz uma síntese. A ação de Deus no meio do povo, desde os tempos antigos, mostrando como ele via a situação dele e ouvia o seu clamor. A ação de Deus é um cuidado de Pai amoroso para que todos que nele creem possam participar da sua comunhão de vida. Evaldo e Matilde também acompanhavam a vida tortuosa do filho. E mesmo com o coração aflito, não se cansam de rezar e esperar que ele conquiste uma vida digna. Agora nós vamos fazer aqui umas perguntas que vocês respondam em casa. Nós vamos nos encontrar ainda, né? E vocês poderão estar respondendo para a gente. Então eu vou fazer umas perguntas e daí vocês ficam assim para vocês nos dar a resposta depois. Como notamos a presença de Deus em nossas orações e em nossas vidas? Eu adoro responder essa pergunta, sabe por quê? Eu falo assim que Deus, isso daí eu ensino para muita criança, para muita gente. Eu ensinei esse dia para uma prima minha de 69 anos. Ela falou: como você tem tanta fé em Deus desse jeito? A gente não vê Deus. Não. Mas você pega um copo de leite, você coloca uma colherada generosa de açúcar e mexe. Você não vê mais o açúcar. Mas a hora que você experimenta o leite está doce. Então, o amor de Deus, eu penso assim. O amor de Deus é o docinho do leite. Segunda questão. Nossa fé tem nos ajudado a viver melhor nossa vida? Sim, a minha tem. E outra coisa, quando você coloca uma coisa na mão de Deus, você não pode tirar mais dali. Você entregou e você sabe que ela vai fazer o melhor, né? E a nossa fé ajuda muito. E como ajuda? Mas tem que ter fé, acreditar. Eu estou esperando uma graça já fazem 6 anos. Mas todo dia eu falo com Deus: Senhor,
A minha caixa de presente vai vir grande, hein? O senhor vai me surpreender, porque o senhor está caprichando tanto para me mandar, eu sei que vai vir. Terceira questão. Temos procurado responder ao amor e ao cuidado de Deus, que Deus tem por nós? Será que temos? Então, a gente tem que estar sempre de olho, né? A gente é muito falho, nós somos humanos e muitas vezes a gente se depara, Deus não me escuta, Deus não me ouve. Não, Deus ouve. Então, a gente tem que estar atento ao amor e os cuidados de Deus para conosco, com certeza. Quarta pergunta. O que aprendemos desse texto que ouvimos hoje? Uma grande lição de vida, né, gente? Uma lição de vida, assim, maravilhosa. Vocês veem que o filho continua no buraco, mas os pais não deixam de lutar em oração para trazê-lo para a borda, né? Não consegue, mas estão lutando, está persistindo. E pai e mãe é isso daí. E o padrinho também do lado. Padrinho não é o padrinho que dá o presente para o afilhado. Padrinho é aquele presente na vida do afilhado. Eu tenho muitos afilhados e estou sempre cutucando, um aqui, outro ali, e vamos na luta, né? Como Evaldo e Matilde, né? Também acompanhava a vida tortuosa dos seus filhos. Essa é para a última pergunta. O que aprendemos desse texto que ouvimos hoje? A persistência, a luta. Persistência. E sem desanimar, porque eles sabem que uma hora Deus vai fazer o melhor. Semeando no coração. No Antigo Testamento não há uma lei ou ensinamento sobre o batismo. Ele apenas traz o simbolismo da água, tida como fonte de vida e de fecundidade. O batismo cristão é fecundado nas alianças de Deus com o povo, na aliança com Noé, na aliança com Abraão, na aliança com Moisés. A água é a imagem central que lembra o batismo. Ela é fonte de vida, pois sem ela não há plantas, aves, animais e vida humana. A água refresca, sacia a sede e restaura as forças. Também o nosso corpo é composto de água em cerca de 70%. O paraíso criado por Deus, o Éden, é ilustrado como um jardim banhado por rios, que proporciona felicidade à terra para a produção de alimentos diversos. A água é símbolo de limpeza e purificação. Com ela nos lavamos e lavamos as coisas. Ela é energia e também epifania de Deus. Enquanto sua beleza é movimento, falam da beleza de Deus. Muito cedo a água se tornou um símbolo sagrado e elemento de um culto. Por isso passou a ser usada nos ritos da purificação com sentido espiritual, como meio para a purificação da maldade. Quando Jesus pede o batismo a João, concretiza com o seu batismo a realidade sinalizada nos ritos judaicos de purificação no diálogo com a samaritana. Jesus explicita o símbolo de água. Ele não apenas sacia a sede, mas oferece a água da vida. A água é também símbolo de morte, porque ela pode afogar uma pessoa. No sentido cristão, a água simboliza a morte da maldade, da opressão, da exploração, significa a morte para o pecado. A água do batismo também simboliza a água e o sangue que jorraram de Jesus na cruz. E Jesus Cristo, o fundamento dos sacramentos,
tudo é de Cristo. Tudo está repleto dele, ontem, hoje e sempre. Ser batizado é abandonar o pecado, morrer para conquistar uma vida mais plena, ressuscitar o homem velho e apegado ao pecado, e afastando das coisas de Deus, ou morrer ao passar pelo batismo, ou vai morrendo na sua vida batismal. Após a ascensão de Jesus, a sacramentalidade de Cristo é atualizada na igreja, que é seu sacramento. A liturgia, com seus ritos, objetos sagrados, livros, elementos materiais, as pessoas, a atividade social, a obra missionária, o anúncio profético. Tudo na igreja é sacramental, porque recorda a Cristo. Os gestos e palavras da igreja assumem igualmente uma função sacramental. Eles conscientizam a salvação realizada por Jesus Cristo. Por isso, a igreja celebra os momentos chaves de nossa vida como eixos existenciais com caráter sacramental, porque são indicadores de um mistério presente. Assim é o nascimento, a refeição em família, o matrimônio, a experiência do pecado, da doença, etc. Nos ritos da fé, a igreja sacramentaliza a vida com o dom precioso de Deus. Oração do dia. Deus, rico em misericórdia, obrigado por nos visitar e fazer morada em nossas famílias. Obrigada por nos guiar e ajudar-nos a viver melhor a nossa vida. Obrigada por agir em nossa história e sustentar o vigor da alma dos que sofrem e clamam por nós. Ajudai-nos, Senhor, a reconhecer-vos no rosto das pessoas com quem convivemos. Mostrai-nos como podemos viver bem nossa fé e ajudar a crescer na graça e na sabedoria que vem de nós, para compreender a vossa vontade sobre nós todos. Abençoai, Senhor, as nossas famílias, para sermos sinal do vosso amor. Agora eu convido vocês para irem na página 39, em seguida 41. Já vamos direto para essa página 39, oração final do encontro. Essa oração vocês leem no livro de vocês, tá? Na casa de vocês, essa oração final, que ela vai estar aí. Bem bonitinho. Você lê, a mulher responde, você lê, para ficar uma coisa bem bonita. E mentaliza bem, porque é coisas muito lindas que está aqui. E aqui agora nós vamos para a página 41, né? Que o tempo já está, acho que já estamos gostando do tempo, né? E vamos para a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei-nos, principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Agora nós vamos fazer a oração, uma conclusão. O Senhor é nosso Deus, nos abençoe e nos guarde. Todos. Ele encaminha nossos passos e nos livre de todo o mal. O Senhor proteja os que serão batizados e os façam verdadeiros filhos. Ele desperte o seu coração e os guie em seus caminhos. Seja Deus misericordioso em nossa família. Ele nos ensina a amar e a promover a paz. O Senhor nos dê a sua graça e a sua bênção. E sua face resplandecerá sobre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estivemos aqui unidos, estaremos unidos com vocês. Ainda vem mais coisa bonita pela frente. E nos veremos antes do batizado. Obrigada. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, águas da criação, águas que do céu nos vêm, águas que fecundam o chão, águas do dilúvio e do mar vermelho.